Por lei, a pequena propriedade rural possui diferenças que podem lhe beneficiar em caso de dívidas. Dicas importantes para a gestão do produtor rural, você confere agora no nosso quadro O Gestor e Você. E hoje nós recebemos então o advogado e gestor jurídico da AGER, Pedro Puccini. Obrigada, Pedro, pela sua participação. Bom dia para você. Bom dia, eu que agradeço. E vamos falar sobre esse assunto porque tenho certeza que vários produtores têm dúvidas com relação a isso ou às vezes nem sabem que também existe e é uma dica realmente muito importante. Eu já começo perguntando então quais as garantias que um pequeno imóvel tem por lei quando o assunto é dívidas. Bom, um pequeno imóvel rural, por lei, ele tem uma diferença, a garantia de que esse imóvel não seja penhorado. Né? Então, é muito comum que se veja esses imóveis dados em garantia no momento de financiamento, etc. Mas no momento de uma execução de uma dívida, esse imóvel não pode ser penhorado. Aí são duas situações. Uma é prevista na Constituição Federal, que fala assim, o pequeno imóvel rural, assim definido em lei, desde que trabalhado pela família, não pode ser penhorado pelas dívidas decorrentes da sua atividade produtiva. E a segunda situação, não é na Constituição, é no Código de Processo Civil, ela ainda é mais ampla, então ela não fala decorrentes da sua atividade produtiva, só fala pequeno imóvel rural, assim definido em lei, desde que trabalhado pela família. Ele não pode ser penhorado. E muita gente não sabe dessa informação, né? Não, exatamente. Até a gente encontra muitos imóveis dados em garantia para financiamento bancário, mas que às vezes o banco mesmo também não se lembra que não vai poder penhorar se ficar em dívida. Por isso que é importante a gente estar sempre esclarecendo assuntos assim. Na lei, o que é um pequeno imóvel rural? Bom, são duas definições importantes. A primeira, o que é um imóvel rural para fins legais, e a segunda, o que é um pequeno imóvel rural. O imóvel rural, ele está definido também numa lei muitas vezes esquecida, que é o Estatuto da Terra. O imóvel rural é prédio rústico de área contínua, qualquer seja a sua localização, aí também tem um susto porque pode ter um imóvel rural em área urbana, né? O que define é a exploração desse imóvel. Se ele tem exploração extrativa, agrícola, pecuária ou agroindustrial, e estiver dentro do perímetro urbano, ele também pode ser um imóvel rural. O pequeno imóvel rural, ele tem que ser um imóvel rural nessa definição e de 1 até 4 módulos fiscais. Esse é o pequeno imóvel rural para fins legais. Está na lei da reforma agrária. Mas, por exemplo, se o produtor ele tem esse imóvel, esse pequeno imóvel rural, mas ele não planta e não se utiliza do trabalho daquele lugar, tem uma diferença ou continua valendo essa lei? O imóvel rural, nós estamos falando assim, de um imóvel rural dentro do perímetro urbano, se ele não tem exploração extrativa, agrícola, pecuária ou agroindustrial, aí ele perde essa característica de imóvel rural, e se ele está dentro do perímetro urbano, ele vai ser um imóvel urbano, né? Entendi. E o que é módulo fiscal, Pedro? Bom, então, o módulo fiscal ele é uma medida em hectares, que varia de acordo com cada município, e que os municípios, definido pelo INCRA, desculpa, né, quem define é o INCRA, de acordo com a exploração extrativa do município, a renda obtida, ele leva em consideração alguns fatores. E esse módulo varia de 5 a 110 hectares, dependendo do município. Entendi. E como saber as medidas desses módulos fiscais? Essas medidas definidas pelo INCRA, nós temos aí uma tela para mostrar. Eu trouxe duas fontes de pesquisa para que o produtor possa procurar. A primeira delas é o site do INCRA. Essa instrução especial número 20, ela é de 1983 e continua vigente, e ela traz todos os estados, todos os municípios do Brasil, qual é o tamanho do módulo. E no site da Embrapa também tem um recurso interessante, aí tem uma outra tela que nós trouxemos, uma imagem para mostrar como que funciona. Clicando no estado, clicando na cidade, é possível navegar ali entre as várias medidas dos módulos fiscais pelo Brasil. Então, essas duas fontes de pesquisa aí dá para saber. Então, fica fácil de você já ir se orientando e entendendo melhor sobre esse assunto. Sim. Tem esses sites que estão disponíveis e fica muito mais simples. Agora, então, para a gente finalizar, a sua orientação enquanto gestor jurídico para esse pequeno produtor. A orientação é a seguinte, que em caso desse imóvel ser levado à penhora,
para que consiga livrar essa penhora, é o produtor que tem que conseguir provar qual é o módulo da sua cidade, da sua região, e aí nós trouxemos 2 fontes, e também provar que a propriedade rural está sendo trabalhada pela família, porque nas 2 situações que eu trouxe, a coincidência é essa, o imóvel tem que ser pequeno e tem que ser trabalhado pela família. Então é importante que consiga comprovar essas 2 situações. Tá certo, então, Pedro, quero agradecer muito sua participação mais uma vez aqui no Bom Dia. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Grande abraço e bom trabalho a todos por lá também.